Good morning, people. Turminha do sétimo ano, espero que vocês todos estejam bem. Para aqueles que estarão aí nas suas casas, observando aí a nossa videoaula, vamos falar sobre o assunto Comparative Forms, ou seja, a forma do comparativo, lá na página 47. Abre o livro de vocês, pegue o seu caderno, vamos fazer as suas anotações acerca do assunto comparative. Não é um assunto tão complicado, tá? Mas é importante prestar bastante atenção porque ele possui estruturas e cada estrutura será diferente porque nós vamos trabalhar com adjetivos. Então vai ter dois tipos de adjetivos na qual você terá que prestar atenção para poder compor aquele adjetivo no comparativo. Tudo bem? Então, começando aqui o conceito de comparative. Os adjetivos comparativos, ou comparative adjectives, são usados para comparar diferenças entre dois objetos que eles modificam, seja ele como maior, menor, mais rápido e assim por diante. Então, o comparativo ele se dará entre dois objetos ou duas pessoas, tudo bem? É sempre a partir de dois. Então, você terá dois objetos, duas pessoas para fazer uma comparação entre eles. Eles são usados em orações onde dois substantivos são comparados neste padrão. Como é a estrutura da frase? Vai ser da seguinte forma, prestem atenção. Você terá o subject, que é o mesmo que noun, ou seja, o sujeito da frase. Logo após vai vir o verb, ou seja, o verbo, pode ser o verbo to be, que você já conhece, como when, are ou is. O verbo to be do passado, que também você já conhece, que é o was ou were, certo? Seja do presente ou do passado. Logo após esse verb vai vir o comparative adjective, ou seja, vai vir o adjetivo que você irá utilizar para fazer a comparação. E logo após será acrescentado o then. Já a gente vai saber do significado desse conectivo, tá? O then será acrescentado logo após o adjetivo que será feita a comparação. E logo após o then vem o object, o objeto da frase. Tudo bem? Então seguirá esta estrutura. O mais importante, o que vai ser mais importante para o nosso estudo é a estrutura que vai centralizar no uso do adjetivo no comparativo com esse then. Tudo bem? Então, o assunto em si vai estar envolto dessa estrutura aqui. Mas é importante você saber que sempre terá a presença do substantivo, do verbo, do adjetivo que será comparado, a presença do then e mais o objeto. Vamos aos exemplos aqui. He is taller than John. Seguindo aquela estrutura que acabamos de ver, nós temos aqui o sujeito da frase, he, que significa ele, is é o verbo, ou seja, o verb, nesse caso o verb to be. Taller than, taller é o adjetivo no comparativo. Lembra que depois dele vem o than e após vem o objeto, certo? Então ele segue a estrutura que acabamos de ver agora há pouco. Mas o que está destacado aqui é o que vai ser o mais importante, que é justamente a estrutura, a forma do comparativo. Você está observando que temos aqui taller than. Tall, somente esse adjetivo tall significa alto. Então, se eu quero comparar uma pessoa com outra, ou seja, ele com o João, eu estou utilizando o adjetivo tall, portanto, ficará ele é mais alto do que João. Estou comparando uma pessoa com o João. Portanto, ficou a estrutura taller than, mais alto do que. Então, lembre-se, o than significa do que ou apenas que, já que terá a ideia de uma comparação. Outro exemplo. She is 2 years older than me. Ela é 2 anos mais velha do que eu. Mais uma vez, older than. Aqui está o comparativo. O adjetivo old, depois o than. Só que, repare que temos esses dois exemplos, eles são semelhantes de uma coisa. O que seria? A terminação.
terminação ER. Então, observe que será acrescentada a terminação ER para formar o comparativo desses adjetivos. E logo depois vem a presença do than. Taller than, older than. No terceiro exemplo, tem a seguinte forma. Julie is more popular than me. Julia é mais popular do que eu. Teve uma diferença aí, né? Qual é a diferença agora em relação aos dois outros exemplos? Os dois últimos exemplos. Não tem a presença do ER. Eu acrescentei more. Esse more está sendo utilizado por uma razão, que a gente vai ver daqui a pouco. Repare que são duas estruturas. Uma acrescentando ER no final do adjetivo, outra é acrescentando more antes do adjetivo. Aqui o adjetivo é popular, que significa popular. Então, antes desse popular foi acrescentado more. A gente vai saber o porquê daqui a pouco, porque foi acrescentado esse more antes do adjetivo popular. Mas o que eles têm em comum é que em todos os três casos tem a presença do than, para que haja a comparação, certo? Agora a gente vai saber por que foi utilizado aquelas estruturas. Então tome nota. Quando o adjetivo ele é considerado curto, esses adjetivos têm de uma até duas sílabas, eu vou ter que acrescentar a terminação ER no final desse adjetivo considerado curto. Foi o que aconteceu com os dois exemplos anteriores. O tall, que é um adjetivo curto, só tem uma sílaba, e old, também é um adjetivo curto que possui apenas uma sílaba. Por esse motivo foi acrescentado ER no final deles. Então ficou taller e older, e seguido do than. Foi o que aconteceu com o adjetivo tall. Tall passou a ser taller than. Small é um outro exemplo. Small é um adjetivo curto, então ficou smaller than. Small significa baixo. Smaller, mais baixo do que. Ou pequeno, certo? Small, pequeno, mais pequeno do que. Outra situação é quando o adjetivo é considerado longo. Nesse caso, você deverá acrescentar more antes desse adjetivo longo, para depois acrescentar o than. Foi o que aconteceu com o adjetivo popular no exemplo anterior. Por esse motivo foi acrescentado o more antes do adjetivo popular, porque popular ele é um adjetivo longo. Ele tem 3 sílabas. De uma até 2 sílabas é considerado curto, esse adjetivo. Mais do que isso, ou seja, de 3 em diante é considerado adjetivo longo. Então, todos os adjetivos longos você irá acrescentar more antes do adjetivo. E sempre, após os adjetivos, acrescentar o than. Como foi que aconteceu? Um exemplo aqui, ó, beautiful, significa bonita. Então, o adjetivo no comparativo vai ficar more beautiful than, mais bonita do que. E, como um exemplo anterior, né, popular ficou more popular than, ou seja, mais popular do que. Outra informação importante. Quando esse adjetivo é considerado curto, só que ele finaliza com uma consoante e um Y, você deve acrescentar IER, só que, além de acrescentar o IER, deve ser eliminado o Y. Certo? Então, se o adjetivo é curto, tem a terminação em consoante e Y, elimina-se o Y e acrescenta IER e logo seguido than. Como, por exemplo, busy. Busy significa ocupado, uma pessoa que está ocupada. Busy termina com uma consoante e um Y. Então, retiro esse Y e acrescento IER. Portanto, ficará busier than, mais ocupado do que, ou mais ocupada do que. Outra situação também com adjetivo curto. Quando esse adjetivo curto ele é considerado CVC, o que significa consoante, vogal, consoante. Quando as 3 últimas letras desse adjetivo curto, de 1 até 2 sílabas, ele tem a sequência de consoante, vogal, consoante. O que deve ser feito? Você vai duplicar a última consoante. Sempre duplica-se a última consoante desse adjetivo curto. Aí sim acrescenta a terminação ER e logo seguido than. Perceberam que tem vários detalhes.
E esses detalhes, eles são maiores nos adjetivos curtos. Se o adjetivo curto termina com consoante Y, tira o Y e acrescenta IER. Se o adjetivo curto terminar em CVC, que é consoante, vogal, consoante, as 3 últimas letras daquele adjetivo curto for nessa sequência de consoante, vogal e consoante, você vai ter que duplicar a última consoante e acrescentar a terminação ER. E não esquecer de sempre também acrescentar o den. Como, por exemplo, fat. Fat é um adjetivo curto, só tem uma sílaba, e segue a sequência de consoante, vogal, consoante. Consoante F, vogal A, consoante T. Passa a ser fatter ou fatter than. Duplico a última letra, que é justamente a letra T, e acrescentei a terminação ER e logo seguido than. Fat significa gordo. Fatter than, mais gordo ou mais gorda do que. Outra informação importante são com relação a esses dois adjetivos, good e bad. Os dois são adjetivos curtos, mas eles já possuem o comparativo formado. O good, por exemplo, que é um adjetivo curto, não vai ficar gooder acrescentando ER. Tem que memorizar que good passa a ser better no comparativo. Portanto, o comparativo de good é better than. Good significa bom. Quando utilizo o comparativo, better than passa a ser melhor do que. E o bad, que quer dizer ruim, como adjetivo, o comparativo dele passa a ser worse than. Worse than, que significa pior do que. Esses dois casos eles são exceções. Eles não seguem as outras regras, certo? De acrescentar a terminação ER e depois o than. É o caso de worse. O worse não tem a terminação ER, porque ele já possui, já é formado, né? O bad já é formado no comparativo, já possui um comparativo, a forma dele já construído. Diferente dos outros adjetivos, na qual você terá que acrescentar a terminação ER depois o than. O mesmo acontece com good. Não vai ficar gooder, mas sim better than. Então deve ser memorizado, assim como worse than. Tudo bem? São essas duas situações na qual você terá que memorizar o comparativo deles. Com isso, eu quero que vocês façam a atividade na página 47. Só tem uma questão. Essa primeira questão está dizendo fill in the correct form of the words in the brackets comparative. Ou seja, você vai preencher a forma correta das palavras que estão dentro do parênteses no comparativo. Então, cada alternativa aí dessa primeira questão, na página 47, tem um adjetivo dentro do parênteses. Esse adjetivo que você vai utilizar a forma dele no comparativo. Verifique se o adjetivo ele é longo ou se ele é curto. Se ele for longo, acrescenta more, depois esse adjetivo longo que está dentro do parênteses e logo seguido than. Se for curto, eu vou pegar esse adjetivo curto e ficar atento naquelas terminações para poder acrescentar a terminação ER. Se o adjetivo ele é curto e termina em CVC, consoante, vogal, consoante, duplica a última consoante e acrescenta a terminação ER e depois o than. Se o adjetivo é curto, mas termina com consoante Y, tira o Y e acrescenta IER e logo seguido than. Se esse adjetivo não segue nenhuma dessas duas regras, dessas duas situações, só acrescento o ER e logo seguido than. Tudo bem? Como eu só tenho uma questão aí nesse livro, eu estou propondo um dever de casa, o homework, que é um arquivo em PDF que vai estar no grupo, tá, da turma. E eu quero que vocês resolvam essas questões desse arquivo em PDF e me encaminhe para o meu e-mail, duvidasinglês@yahoo.com.br, para que eu dê um retorno para vocês, tudo bem? Eu espero que vocês façam essa atividade. Qualquer dúvida, você poderá estar entrando em contato comigo, pode ser no PV ou até mesmo no próprio e-mail que está sendo exibido aqui para vocês, certo? Qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos.